Vamos para a lição de número 10 com o título O Ministério de Mestre ou Doutor. Um ministério muito importante, um dom maravilhoso dado pelo Espírito Santo, dom ministerial, para a edificação da igreja, para o preparo da igreja. O textuário nosso em Romanos 12, versos 6 e 7 diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A verdade prática: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja. Então tem que haver dedicação, preparo, estudo. Provérbios 19, 27 diz que se a pessoa parar de aprender, ela então esquece aquilo que ela já aprendeu. Isso aí nós descobrimos na prática, né? Se você pegar alguma matéria de matemática lá do ensino fundamental e alguém colocar aquele exercício para você, você vai dizer assim: eu não me lembro. Já fiz, já aprendi em alguma época, mas não me lembro. Por quê? Porque não continuo recordando aquela determinada matéria. Leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, Atos Apóstolos capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, Tiago capítulo 3 e versículo 1. O objetivo geral da lição é retratar a missão do ministério de mestre, essa missão tão maravilhosa, árdua e tão maravilhosa e tão necessária nos dias de hoje, viu? A introdução diz: o ministério do ensinamento da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, né? Culturas, teologia, filosofias. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tal nobre tarefa. Na parte 1 aqui da lição, Jesus, o mestre por excelência, é claro, né? Jesus sempre é o nosso referencial em tudo quanto nós vamos aprender. No item 1, o mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então o Senhor Jesus Cristo, ao ensinar, as pessoas percebiam que ele ensinava diferente dos doutores da época. A palavra que ele ensinava, aquilo que ele ensinava, mexia dentro do coração das pessoas. Ou as pessoas amavam aquilo que ele estava falando, ou as pessoas então odiavam por aquilo que ele estava falando. Por quê? Porque a palavra do Senhor Jesus, ela vinha misturada ali com o Espírito Santo agindo dentro do coração da pessoa. E esse é o dom que o Senhor Jesus traz em nossos dias, desde que o Espírito Santo atua sobre a igreja na face da terra, para que no ensinamento o coração se mova. Então tem essa necessidade, viu? Jesus transtornava a consciência. Então Jesus, ele transtornava a consciência, então mexia na consciência. Ele do acomodado e também aquietava o coração do perturbado. Então o ser humano, ele pode ter o ensinamento que ele tiver, ele pode ser quanto ele tão intelectual quanto ele imagina ser, pode ter quantas faculdades ele quiser, mas quando alguém, movido pelo Espírito Santo, começa a ensiná-lo as verdades bíblicas, isso move o coração do ouvinte, viu? No item 2 aqui, o mestre divino. Então, o mestre divino. Então, nós temos aqui uma história muito interessante quando um mestre da lei chamado Nicodemos foi ter com Jesus e ele reconheceu que aquilo que Jesus fazia era impressionante. E nós vamos ver que 45 vezes ao longo do Novo Testamento, Jesus é chamado de mestre. Então aqui Nicodemos reconhece o senhorio de Jesus, reconhece que aquilo que ele faz é vindo de Deus, e Jesus então fala para aquele grande mestre da lei, dizendo para ele assim: olha, Nicodemos, é necessário ao homem nascer de novo para herdar a vida eterna. E Nicodemos então pergunta como isso seria possível, e Jesus então explica: é nascer da água e do Espírito, ou seja, é ter um novo nascimento na presença de Deus. No item 3, o mestre da humildade. Então nós vamos ver ali na celebração da Páscoa, quando Jesus, naquela celebração da Páscoa, ele institui a Santa Ceia, nós vamos ver que Pedro e João eles foram fazer todo o preparativo da ceia. E quando nós vamos ver que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e o último a ser lavado os pés foi Pedro, então Pedro se assentou por último. E aquele que se assentava por último à mesa, era a função dele lavar o pé dos demais.
Então significava que ele seria o menor ali entre eles. E vocês lembram bem que nessa ocasião, Pedro pede para João perguntar para Jesus quem é que iria traí-lo. E João então reclina o ombro de Jesus, significa que João estava perto de Jesus. E Jesus diz assim: a quem eu der o pão molhado. E ele dá a Judas. Então Judas Iscariotes estava ao lado também de Jesus. E Pedro sentado mais longe. Quando Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos, que era a tarefa do menor. Então Jesus ali, o mestre agora, o professor, dando uma lição de humildade. Então era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. E Jesus estava fazendo isso. Ele estava dando o exemplo. Ou seja, Jesus não ensinava só de palavra, mas Jesus ensinava na prática. Então ele lava os pés dos apóstolos. Quando chega em Pedro, aí Pedro diz assim: Senhor, como tu vem lavar os meus pés? Ou seja, ele sabia que aquela tarefa não era de um mestre, não era de um senhor fazer, mas Jesus então, ele está dando o exemplo de humildade, e ele diz assim: vocês me chamam de mestre, senhor, e eu sou. Se eu não lavar os pés de vocês, vocês não têm parte comigo. Então Pedro diz: lava os pés, Senhor, lava as minhas mãos, lava a cabeça também. E Jesus disse: é necessário que se lave os pés, porque simbolizava ali a vida. Então Jesus, ele deu o exemplo, e ele diz ali, né, da mesma forma que eu estou lavando os pés de vocês, então ele deixando esse exemplo, eu quero que vocês façam também isso uns com os outros. Então nós temos que ter atitude de humildade uns para com os outros, devemos nos perdoar, devemos reconhecer um ao outro. A Bíblia diz que nós temos que reconhecer o outro como sendo maior que nós, né? Muitas vezes, eu ensino melhor, eu prego melhor, eu canto melhor, nada disso. Nós precisamos aprender com o mestre, com o professor aqui de humildade, o Senhor Jesus Cristo. Parte 2, o ensino das escrituras na igreja do primeiro século. No item 1, uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de subir aos céus, de modo solene, Jesus então deixou uma ordem, né? Dizendo lá em São Mateus 28, versículos 19 e 20, dizendo o seguinte: ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa ordem do Senhor Jesus Cristo foi dada a cada um de nós. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito, e isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Então, há alguns homens, há algumas pessoas capacitadas com este dom ministerial, mas isso não significa que não seja função de toda a igreja evangelizar, pregar e ensinar. Por quê? Porque quando você está repetindo algo que você aprendeu, aquilo fortalece o teu ensinamento, fortalece aquilo que você está aprendendo. Então, quando você vai num culto de ensinamento, você vai na escola bíblica, é aquilo que você aprende, você chega no teu trabalho e começa a dizer: olha, o pastor ensinou assim, o presbítero ensinou assim, o professor de escola dominical ensinou assim, e você repete aquilo, você está então novamente reforçando o aprendizado. No item 2, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 42, informa-nos que os primeiros convertidos, eles perseveravam, né? Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui, essa referência trata-se do conjunto de ensino de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos convertidos. Então os novos convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas o que os apóstolos ensinavam? Aquilo que eles aprenderam com o mestre Jesus. Então aqui é o colégio apostólico que está falando aqui, os 12 apóstolos, viu? No item 3, ensinamento persistente. Os primeiros mestres das escrituras foram os integrantes do colégio apostólicos, que são os 12 apóstolos. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, falando aos anciões de Éfeso. O apóstolo Paulo, então ele deixou bem claro isso aí, né? Quando ele estava ali, ele falava então publicamente, ensinava, também pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo pregava a todas as pessoas, ele ensinava desde um leigo até reis, até
doutores, então Paulo pregava e ensinava a todos. Então, meu querido, fale de Jesus Cristo a todas as pessoas. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, viu? Então não somos nós que convencemos ninguém, nós apenas falamos do amor de Cristo. A última parte aqui, a importância do dom ministerial de mestre. No item 1, uma necessidade urgente da igreja. Então, para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, né? Históricas, literárias da Bíblia. Então, a pessoa não basta apenas falar, eu quero ensinar, eu quero ser um professor da escola bíblica dominical. É o primeiro passo, mas você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que procurar aprender. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascar os falsos ensinamentos. No item 2 aqui, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Então, engana-se aquele que pensa que você vai ganhar uma alma, ensinar ela, e assim que você batizá-la nas águas, acabou-se o trabalho. Não, o discipulado é contínuo, o nosso aprendizado é dia a dia, tem que haver perseverança, tanto no ensinar como no aprender. E como alguém poderá ensinar se antes não aprender? Como alguém pode ficar na frente de uma sala de escola bíblica dominical sem antes ter sentado e aprendido e ter a humildade de aprender? E aí você, quando você disser, por exemplo, eu tenho 20 anos que ministro aula na escola bíblica dominical, então este camarada, se ele é um crente no Senhor Jesus Cristo, ele tem certeza e convicção de que precisa ainda aprender mais. No item 3, requisitos necessários ao mestre. Quais são os requisitos necessários ao mestre? Na letra A, um salvo em Cristo. Primeiro tem que ser salvo e tem que ter convicção da salvação, porque muitas pessoas dentro das igrejas estão ensinando, vamos dizer assim, estão ensinando por ensinar, mas não acreditam naquilo. Então não tem convicção naquilo que ensina. Na letra B, o hábito de ler. Então o nosso país, o Brasil, é culturalmente um país onde é pouco incentivada a leitura. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele era o apóstolo que mais lia, tinha mais preparo intelectual. E há muitas vezes as pessoas também confundem um preparo intelectual com esfriamento espiritual. Se a pessoa fizer teologia, estudar demais, pastor Wagner, a pessoa então ela vai se esfriar espiritualmente de forma alguma. Então, se ela vai estudar mais, preparar mais, ficar mais bem preparada teologicamente, não tem nada a ver com esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual é porque a pessoa deixou de orar, deixou de buscar a presença de Deus e acomodou-se. Então tem que haver o preparo espiritual. E letra D, um coração em chamas. Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo, ou seja, você vai pregar, você vai ensinar, você tem que ensinar a pessoa. Então na pregação tem que haver ensino, em tudo quanto nós estivermos fazendo, a pessoa tem que compreender a mensagem que nós estamos passando a ela. Então isso é didática, né? Que o Senhor Jesus nos ajude a termos didática, a termos essa compreensão de alcançar esses corações. Conclusão, é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca de que o preparo intelectual do crente, né, faz trazer junto o esfriamento espiritual. Então não é uma verdade isso, viu? A pessoa fez muitas faculdades de teologia, estudou muito e ela depois ficou fria espiritualmente. Não foi por causa da teologia, tá? Teologia significa aprender as coisas de Deus. Então quando você lê a palavra do Senhor, você ao ler a palavra, ao compreendê-la, ali é uma teologia, você está aprendendo das coisas de Deus. Então nós não podemos confundir as coisas. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta número 1. Quais eram as duas opções de que ouvi? Quais eram as duas opções de quem ouvia o mestre, né? Quando alguém ouvia Jesus, quais eram as duas opções? Ou era amá-lo ou odiá-lo. Por quê? Porque a doutrina do mestre mexia com o coração da pessoa. Pergunta 2, o que Jesus fez a fim de ensinar acerca da humildade? O que Jesus fez? Ele praticou a humildade. Então, naquela celebração da ceia, ele mesmo levanta e lava os pés dos discípulos. Pergunta 3. Qual foi a ordem de Jesus para a igreja antes de ascender aos céus e subir aos céus? Ele determinou que a igreja ensinasse às nações, viu? Tudo aquilo que ele tinha ministrado aos corações. Pergunta 4. De acordo com a lição, o que significa a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos
A doutrina dos apóstolos é tudo aquilo que os apóstolos ouviram do Senhor Jesus Cristo. Então trata de um conjunto de ensinamentos de Cristo, ministrado por eles, viu? Então essa era a doutrina dos apóstolos, e ela continua viva até hoje, né? Pergunta número 5: o que é necessário para que o ministério de ensino na igreja seja eficaz? É necessário pessoas vocacionadas, e é necessário também preparo, viu? É necessário que se haja dedicação e investimento. Ah, vai investir comprando bons livros, vai investir o seu tempo para se dedicar mais, para aprender mais, vai pagar algum curso, mas vai se aperfeiçoar. Então, que Deus nos ajude e que Deus continue levantando homens dedicados ao ensinamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima aula.